As duas princesas. Num lugar muito distante daqui, em terras estranhas, existia um lindo e rico castelo de um grande monarca e sua bela esposa. O feudo era imenso e muito movimentado. A maioria dos feudais prestavam serviço à família real. O monarca, rico, muito rico, estava apaixonado pela bela esposa e ele esperava ansioso o nascimento do seu primeiro herdeiro, coisa que isso não acontecia. Já haviam se passado 5 anos do casamento deles. Todos da família cobravam esse herdeiro. A dama de companhia um dia disse à rainha que ela conhecia uma mulher muito antiga, num casebre depois da floresta. Essa mulher preparava poções garrafadas para qualquer tipo de problema. Que se a rainha fosse até lá para se consultar, com certeza ficaria grávida e teria o filho tão desejado. A princípio, a rainha não deu crédito ao que ouviu da dama, mas com o passar dos dias, ela pensou melhor, achou que mal não faria. Iria até lá, iria receber algumas rezas, chás, poderia mesmo ficar grávida. Já estava cansada de tentar sozinha a resolver o problema que tinha. Ela então chamou a dama para uma conversa no jardim. Assim ninguém estaria escutando o que elas conversavam. A dama a acompanhou até o repuxo, onde peixinhos vermelhos nadavam tranquilos sob a nuvem de pingos que caíam no poço do esguicho que formava um arco-íris no ar pelo sol da manhã. A companheira da rainha ouviu tudo em silêncio, para depois dizer o que pensava para a rainha. A senhora tem que ir na lua nova. É nessa data que as mulheres engravidam, 3 dias antes ou 3 dias depois. Ela irá dar para a senhora tarefas para ser cumprida. Ela ensinará rezas e como a senhora deve se comportar perante o rei até chegar o dia do acasalamento. Se quiser, eu falo com ela e marco para a próxima lua nova. Assim, ela não irá passear na floresta, colher ervas, ficará à espera com tudo pronto para os trabalhos que serão feitos. A rainha ficou um pouco desanimada, sem graça, e imaginava que era só ir até lá e já estaria tudo resolvido. Então ela pergunta à dama meia desconfiada: mas essa mulher não é uma bruxa, é? Não, senhora, respondeu a menina. Ela é uma parteira, é rezadeira. Bruxas não rezam, elas são mortas em fogueiras. Ela nunca foi perseguida pela igreja, porque é católica fervorosa. Reza tudo que tem na igreja. A senhora pode confiar. Se fosse um lugar ruim ou demoníaco, eu nunca falaria para a senhora ir. Eu tenho visto como vocês anseiam tanto por um herdeiro, então eu tomei coragem e falei dela. Ela é uma ótima pessoa. O nome dela é Bitínia. A senhora acha que uma bruxa teria um nome tão bonito assim? A rainha responde: acho que não, né? Você vai lá então e fala de mim para ela. Diz o que eu quero, como quero, e eu vou pagar pelos serviços prestados dela. Então tá, senhora. Irei agora mesmo. Se por acaso alguém perguntar à senhora por mim, diga que eu estou a colher trufas para o jantar do rei. Tá? Trarei algumas que eu encontrar pela floresta. Pode confiar em mim. A rainha, então, deu a bênção a Penilei e a deixou ir antes que alguém chegasse ali e questionasse a saída da daminha, porque não era serviço dela coletar trufas para o jantar do rei, e sim, isso era serviço de aprendiz de cozinheiro. Eram eles os encarregados de providenciar as iguarias que agradavam o paladar real. Penilei correu. Atravessou a floresta muito depressa, sem olhar para os lados ou para trás. Ela sabia que aquela sua visita a Bitínia era o que de mais importante poderia fazer no momento pela sua rainha e pelo reinado. O barqueiro estava lá no rio. Ele, durante a travessia, até que puxou conversa com Penilei, mas ela se fez de surda. Ela queria só a travessia para o outro lado, não queria conversa. Ela precisava chegar à casa da Senhora do Tempo.
Era assim que chamavam Bitínia quando se referiam a ela. Isso as pessoas que não eram maldosas, eram as boas. Porque as maldosas, invejosas e maliciosas de língua podre a chamavam de bruxa mesmo. Falavam dela muito mal pelas costas, mas quando essas mesmas pessoas estavam doentes e com problemas insolúveis, era a bruxa da floresta que eles recorriam. Betina até sabia das más línguas, mas fazia de conta que não sabia. E não faltava fofoqueira para vir contar para ela. Essas eram as mesmas que ajudavam a falar mal dela. Então ela não dava crédito, ela só queria ajudar. Penilei então desceu do barco, deu uma moeda ao barqueiro em agradecimento pela travessia e seguiu seu caminho até a escada feita de terra que ia lá no topo do morro, onde era a casinha. Era lá que estava situada a cabana de Bitínia. Dali se via ao longe. Árvores centenárias rodeavam o sopé do monte onde estava a casa. Ao lado da pequena cachoeira branca, fazia-se um véu esvoaçante por sobre a natureza. O canto dos pássaros dava um tom mágico ao local. Penilei ficou deslumbrada com tanta beleza. Era primavera. As mimosas, os mulungus em cacho enfeitavam o verde forte das árvores. Sapucaias gigantes em cachos rosados pendiam lá das alturas. O chão era coberto por um tapete colorido. Penilei se sentia como uma princesa caminhando por ali. Era assim que a natureza estendia o tapete para ela poder passar. Seus olhos nunca viram tanta beleza. E olha que ela já viera ali outras vezes. Mas era sempre inverno, outono, para as reuniões com Bitínia. Ela ensinava as suas alunas nessas épocas do ano para serem também conhecedoras da farmácia da natureza, que salvavam vidas, aliviavam dores e alegrava a alma de quem tinha esse tipo de enfermidade. Uma das piores doenças era essa para Bitínia, curar a alma, porque doenças da alma matam aos pouquinhos, bem devagarzinho, ao passo que algumas doenças do corpo aceleram a morte e o enfermo para de sofrer. Doenças da alma mata com uma dor que não há o que cure, se o doente não quiser ser curado. A alma de Penilei ainda não conhecia esse mal, por isso Bitínia investia tanto de seus conhecimentos nela. A mocinha era pura, sem grandes problemas na vida e na família. Desde que se tornara dama da rainha, ela tinha vida de quase rainha também. Isso desde o casamento da rainha, quando Penilei ainda era uma menina. Até então, ela era uma criança comum, filha de serviçais do castelo. Sempre teve de tudo que precisava, agora muito mais. Mas ela não era ingrata ao que recebia da vida. Queria aprender a ciência das plantas, a magia da floresta para ajudar quem estivesse sofrendo e precisasse de ajuda. Penilei fica ali parado olhando a natureza extasiada quando Bitínia chega carregada de ervas que colhera na floresta ao amanhecer. Essa ao vê-la pergunta: "O que veio fazer aqui? Hoje não tem aulas." Penilei responde: "Eu sei que não, senhora. Eu vim trazer um recado da nossa rainha. Ela quer uma consulta com a senhora. É para marcar quando a senhora vai poder recebê-la. Assim ela virá. Ela quer ter um filho e não está conseguindo sozinha, sem ajuda de remédios. Precisa de ajuda e a senhora pode ajudar." Bitínia fica furiosa. "Quem foi o infeliz que falou de mim para ela?" "Arrumar encrenca para mim de graça. Eu não faço milagre. Se ela não ficar grávida, com certeza o rei mandará cortar a minha cabeça." Penilei, assustada, diz: "Não, a rainha não é má. Ela não chega a esse ponto, senhora. Ela quer só fazer mais uma tentativa de engravidar." Bitínia diz, furiosa: "Tu não conhece essa gente, menina? Eles são bons quando todos os seus sonhos e desejos são realizados. Tente conviver com eles quando são frustrados suas expectativas, para você ver como viram feras." Penilei baixou os olhos, arrependida de ter dado as dicas de ajuda de Bitínia à rainha, na esperança de ver a rainha feliz, grávida. Então Bitínia diz a Penilei:
Traga a rainha na quinta-feira de manhã. Penilei diz: Não pode ser amanhã, senhora. Ela diz: Não, eu preciso me preparar, fazer jejum, rezar, colher outras ervas para as garrafadas da rainha. Preciso de tempo para me preparar. Não vai ser fácil conseguir o que a rainha quer. Tenho que acertar, senão eu vou perder a minha cabeça. Penilei achou que Bettina estava exagerando, mas preferiu se calar. Não iria defender a rainha, porque agora já o assunto não lhe pertencia mais. Precisava se manter neutra. Não queria perder sua cabeça também. Vai que... 3 dias depois, a rainha pegou a carruagem em companhia de Penilei e tomou o rumo da floresta para ir à casa de Bettina. Quando chegou ao rio, o barqueiro a cumprimentou, mas ela nem respondeu. Estava ansiosa, cara feia. Foi até mal educada jogando as moedas para ele no chão e para pagar a travessia do rio. Bettina a esperava no final da escada, levando-a direto à sua mesa de consulta. As runas sibilinas foram jogadas, a rainha ficou olhando dentro do lenço branco sobre a mesa. Não entendia nada de rituais. Bettina então pediu a ela que fizesse pensamento positivo naquilo que ela queria alcançar e que desejava ardentemente. De novo, as runas jogadas e mostrou a mesma coisa. A rainha tinha direito à dose dupla em seu pedido. Isso não era nada bom por causa de uma lei real. Se acaso nascessem 2 crianças da rainha, uma teria que ser sacrificada ou descartada para que no futuro o trono não fosse disputado por 2. Se fosse 2 meninos ou 2 meninas, um tinha que ser tirado. Se fosse um menino e uma menina, com certeza o menino assumiria o trono. Havendo um só herdeiro nascido da rainha, as coisas seriam menos complicadas. Bettina então começa a murmurar rezas e deprecações ao tomar as runas nas mãos. A rainha então ouve entre as palavras porção dobrada. Ela ficou alerta. E ela começou a insistir em exigir que a porção dobrada era dela. Ela queria aquilo. Ela não sabe da tal lei do seu reino, ou se sabia e esqueceu. Bettina tenta de todo jeito dissuadi-la de ter filhos com porção dobrada, mas ela quer e começa a ameaçar a vidente com castigos vindouros. Ela está transtornada, não ouve mais nada do que é dito. Ela quer filhos, custe o que custar. Nada será caro para manter o seu reino e seu casamento. Bettina então diz: Então, rainha, que seja feita a vossa vontade. Porção dobrada para ti. Tome tudo que eu te dou. Reze e obedeça. A rainha pegou tudo, se pôs de pé e chama Penilei para ir embora. Já estava resolvido. Iria tomar os banhos com as ervas nas luas novas, faria os chás antes de ir para o quarto do rei, recitaria as frases sibilinas a cada 12 horas, até ter certeza que havia engravidado. A carruagem atravessou a floresta e retornou ao castelo. Penilei não disse uma só palavra no trajeto. Ela estava assustada com o comportamento da rainha. Ela nunca tinha presenciado esse lado teimoso, maldoso, mal educado da monarca. Nunca, jamais imaginou que certas palavras que ouviu sairiam da boca de sua rainha. Ela parecia ser uma mulher tão amável, tão educada, que agora se tornava um monstro, uma pessoa quase desprezível para ela. Penilei começou naquele dia a conhecer mais um lado sombrio do ser humano. Os dias foram passando, a ansiedade da rainha só aumentava. Ela se tornara insuportável no tratamento com seus subordinados. Isso muito amedrontava Penilei, até que certo dia a rainha chamou o cavalariço para aprontar a carruagem. Ela precisava sair em companhia de sua dama. O cavalariço, coitado, ficou tão preocupado. O rei estava fora, em companhia dos guerreiros numa batalha. E se algo acontecesse à rainha, a culpa agora seria só dele. Porque fora ele, o cavalariço, que preparara a carruagem para ela ir. Ele quis ir junto para proteger a senhora, mas ela não queria, de maneira nenhuma. Penilei, muito jeitosa, consegue dissuadir a não irem só, que aceitasse a companhia do moço. Assim,
estariam mais seguras pelo caminho. E assim elas foram, os três. A rainha foi sem avisar a Bitínia e chegando lá, não encontra o barqueiro para atravessar o rio. Ela fica furiosa e diz que vai mandar cortar a cabeça do barqueiro porque ele não estava no seu posto. O cavalariço e a dama ficam pasmo com os xingos e as maldições da senhora. Ela decide esperar o barqueiro ali e fica, teimando. Mas o tempo passa e o barqueiro não aparece. Começa a chover. Trovões, raios, gelo, tempestade. O rio aumenta de volume, as águas aumentam a velocidade. Agora é que nenhum barco viria para atravessar alguém. A correnteza se tornara num remanso e redemoinhos contendo galhos, lixo, rolavam pelas ribanceiras. A chuva se tornara numa tempestade. A carruagem não protegia mais os passageiros da chuva. Era vento que dava de todos os lados. Os cavalos estavam tremendo de frio e assustados, com fome. A rainha quis voltar ao castelo, mas era impossível. As rodas da carruagem atolavam na lama. Raios e trovões assustavam os cavalos que a qualquer momento poderiam sair em disparada, arrastando a carruagem atrelada a eles. O cavalariço, então, foi lá fora e desatrelou os cavalos. Deixou eles soltos, assim correriam menos risco de morrer de queda no campo. Choveu a tarde toda, a noite toda, tudo estava molhado. A carruagem já não servia de abrigo. Fazia muito frio, eles batiam os dentes de tanto tremer. Foi uma noite horrível. Veio o dia, amanheceu e com ele o sol. Era sol quente, os cavalos pastavam tranquilos à margem do rio. A natureza estava limpa e brilhante. O rio voltara ao normal e eis o barqueiro à espera da rainha para atravessar o rio. Ao vê-lo, ela o questiona. Por que você não estava aqui quando eu cheguei ontem? Como assim, senhora? Eu não saí daqui até a noite. A rainha vai questionar, mas se cala e entra no barco e com ela a dama Penilei. O cavalariço fica lá tentando preparar a carruagem para a volta. Bitínia não estava em casa. A rainha forçou a porta da cabana e entrou. Ela estava faminta, com sono, com sede e com frio. Precisava comer, se aquecer e descansar. Então ela se deita na cama, puxa os agasalhos, as cobertas, as peles de ovelha que estão espalhadas por ali e dorme. Penilei sai para encontrar algo para preparar para a rainha. Ela está preocupada com a situação e vai andando a esmo e se embrenha na floresta e se perde. Não consegue depois encontrar o caminho de volta. Cansada de tentar voltar e não conseguir, ela notou que estava dando voltas no mesmo local. Então ela se senta nas raízes de uma frondosa árvore, ouvindo o canto dos passarinhos. Ela está com muita fome e fica olhando lá para cima os raios dourados do sol que faziam brilhar as frutas maduras entre a folhagem espessa, muito verde das árvores. Era uma antiga macieira, centenária, milenar. As maçãs maduras e cheirosas brilhavam para ela como que se a chamasse até elas. Penilei arruma um jeito de subir e colher algumas. Ela come uma. É deliciosa, doce como o néctar dos deuses. Então ela colhe algumas maçãs e joga sobre as folhas secas no solo da floresta para que não se estrague. Ela comeu até ficar saciada e lhe veio um sono tão forte que ela nem desceu da árvore, se ajeitou entre os galhos e dormiu. De repente ela acordou com alguém chamando seu nome. Era Bitínia, com as maçãs todas que estavam no chão, agora no seu avental. Ela sorria dizendo, o que você faz aí em cima, menina? Penilei disse, eu acho que eu cochilei, eu comi maçã demais. Nossa, me esqueci da Alteza, tenho que levar as maçãs para ela. Bitínia disse, não se preocupe, a Alteza está em boa companhia. O cavalariço está com ela. E sorriu um sorrisinho maroto e malicioso. Penilei nem notou. Bitínia e Penilei voltaram para casa e lá estava a Alteza e o cavalariço a conversarem, olhando o mundo lá de cima da escada.
Ele, ao ver as duas, baixou os olhos. Estava constrangido. Parecia gato que havia revirado a panela.